Minha gente! Menina. Hoje a gente aqui no programa fazer um bolinho de arroz. Esse aí, o meu gato, tentando imitar. Tentando não, imitando muito bem a Ana Maria Braga. Quer que eu instale de novo quando apagar a tela? Continuem sendo comidos, todos aqueles que me perseguiram. Tá bonito, tá bonito. Desapareçam. Tudo em meu mundo irá desaparecer. Consegue escutar, bebê? O último momento. O povo corria. Ué, tá arrumando o bebê? O feto? Tá voltando a virar um feto? Não entendi. Tava um bebê mais bonitinho. Também saía mais pedaços do monstro de sangue. Então, eles precisariam dar a volta. Olha lá, falei que ia continuar o rolê. Outro portal, onde estava Azan e os cavaleiros, ainda enfrentando os homens beatificados. Os soldados diziam que teriam que fazer como o povo, fugir para dentro da torre. Mas Azan os diz para não recuarem ainda, para deixarem o máximo de pessoas entrarem primeiro. Mas nesse momento, o portão estava se fechando. Ih, vai fechar em Azan alguém. grita que ainda haviam mulheres e crianças para entrar, mas de nada adianta. Enquanto isso, Nina caminhava pela rua, usando uma vassoura de muleta, pois havia torcido. Cara, essa menina é tornozelo. muito cuzão. Ela acaba caindo e geme de dor. Grita por ajuda. É quando percebe uma multidão desgovernada se aproximando. Ih, vai ser Eles pisoteada. estavam muito desesperados para percebê-la. Então, ela seria pisoteada e não poderia fazer nada. Mas antes que isso acontecesse, Luca aparece e salva a garota. Ela se desculpa pelo atraso e diz que pôde ver tudo o que aconteceu de onde estava. Percebendo que o sangradouro estava chegando, Luca ajuda Nina a levantar e olha ao redor. Ela percebe um barril ali no canto. Ela coloca Nina lá dentro e a diz para ficar aí. Pois Fica mesmo aí se dentro acontecesse que um não atrapalha. Nina ficaria De boa. segura Já que você dentro quer do fugir barril. de tudo, não quer Nina ajudar chora, ninguém. dizendo que não quer ficar sozinha, que não vai conseguir. Então Luca a golpeia com a tampa do barril. Você é uma covarde. Tem que ficar quieta. Não se preocupe e não faça nenhum barulho. Acho que fica aí de mesmo alguém como boa. você pode sobreviver dessa vez. É. Luca diz, soltando uma piscadela, antes de fechar o barril. Quando ela olha para o lado, percebe que o monstro de sangue estava próximo. Enquanto isso, em cima do muro do mosteiro, Guts e os outros percebiam que o portão foi destruído. É quando algo chama a atenção de Sérpico. Ele aponta para o cadáver de Moscos, que ainda estava em chamas, e notava que o sangradouro não se aproximava. E as pessoas que estavam ao redor do corpo, de joelhos rezando, estavam seguras. Ou seja, o sangradouro tem medo de fogo. Guts então joga vários pedaços de madeira no chão. Se não querem morrer, peguem. Jerome sugere que seria melhor ir para dentro da torre, mas Guts diz que isso é o que eles querem. Aqueles monstros têm medo do sol, e já está quase de manhã. Não vai haver luz do sol dentro da torre, e aqui teremos o suficiente. Farnese estava admirada. Mesmo em Estratégia. uma situação que não há Em esperanças, inglês, strategy. onde estão todos dominados pelo desespero, Guts segue confiante e claro. Ele apenas tem ânsia de sobreviver. Farnese se pergunta por que a voz desse homem lhe causa tão grande impacto. Nós vamos sobreviver, ele diz. E quando o sangradouro sobe o muro e se aproxima, todos apontam suas tochas. Mesmo com fogo, estava difícil de lidar com a criatura. Ela continuava avançando e crescendo. Quando uma das cabeças cresce, aparentando uma grande cobra, Guts a acerta na boca com algumas bombas. Após a explosão, a cabeça se desmancha e cai na direção de Farnese, que apenas fechava os olhos e tentava se proteger com as mãos. Antes que fosse acertada, Guts esmagou o pedaço do monstro com a espada. Se não quer morrer, deveria empunhar sua espada também. Pedaços do sangradouro estavam vindo também. Vamos, gente, acorda pra cuspir. Tomada por desespero, Farnese junta as mãos e começa a rezar, até que Guts a grita para parar. Se rezar, suas mãos vão fechar uma na outra. E o que você tem nas mãos? Farnese fica em silêncio. Desfaz a posição de oração. Aponta a tocha para frente. É, gente, vamos.
O negócio é ir pra porradaria, pra Vai pro pancadaria. pau. Mas estava protegida. O monstro de sangue não a derretia. Mas a claustrofobia a fazia se sentir esmagada. Ela não aguentava mais. Queria sair. Ela começa a tossir sangue e dizia consigo mesma que não fazia diferença, pois morreria de qualquer forma em breve. Mas logo lembra de Luca e convence a si mesma que não é hora para isso. Tenho que tentar. Senhorita Luca, eu vou tentar. Enquanto isso, É só na ficar aí torre, dentro. os corpos Tudo começavam bem que pra a quem tem voar. claustrofobia O deve ser É. só crescia, muito difícil. até que a torre por completa começa a desabar com o crescimento do monstro. Ao ver o formato daquela coisa, Casca gritava. Guts a puxa pra perto para acalmá-la, para impedi-la de ver. A criatura formada por morte destruiu a torre da condenação e formou uma grande mão. Ui, ó, a tripofobia come solto. Nossa senhora. Com a intensidade dos sentimentos ruins que estava sentindo. Tão intenso. Aqueles que estão vivos, aqueles que estão mortos, todos os espíritos que estão aqui estão gritando por uma única coisa. Eu sinto que chegar. todo o meu mundo agora pensa igual. Ele deseja a mesma coisa que Ah não, é um reflexo todos daquele dia. clamam, É. me desejam. Não, o mundo que eu trago, tudo será cumprido por sua voz. O ovo do mundo perfeito, chorando lágrimas de sangue, fecha os olhos. O ovo tá bonitinho aí. Mas... Fez um preenchimento. Mas é Dos espíritos que formavam uma grande mão de sangue faziam o berrelete que Guts carregava ressoar. Então, em suas marcas, Guts e Casca sentem uma fincada infernal que os faz cair. Essa dor infernal só podia significar uma coisa: Deus. Os espíritos gritantes brilhavam com a luz que aos poucos surgia. O pequeno feto tomava forma. Tô falando que o feto tá bonitinho, olha. Tá crescendo. Que ficavam longos. A luz do sol cegava os olhos do ovo, que mais uma vez os fecha e abre um sorriso genuíno e cheio de paz. A grande mão então começava a desmoronar, o céu caindo sobre a terra, onde as cegas ovelhas se reúnem em torno da coluna de fogo. Que é isso, gente? Ao fim do inferno, um belo Sol nascer do nascente. sol. Nossa senhora, vai tomar naquele lugar. Que viagem. Que viagem. Caralho, minha gente. Caralho, minha gente. Caralho, Como é maluco. que pode um ser humano ter escrito isso? Não, sério mesmo, sem brincadeira. Não, mas peraí, ó. Ué? Por que tá 8 minutos? Será que é os créditos do outro que não deu? Daí então um pós-créditos ali. Tem um pós-crédito? Tem. Pelo amor de Deus, subsolo. Não foi? Ah, foi. Então foi quando eu falei, foi. Só pra você se achar. Isso é muito triste. Não sobrou ninguém da torre. É um milagre que ainda estejamos vivos. Em uma noite os monstros e a torre se foram. Isso não é um sonho, né? Questionava-se Jerome. Casca começava a tremer de frio. Então Guts a cobriu com seu sobretudo. Nina saiu do barril, pasma por ter sobrevivido. Puck, Isidro e Jerome a percebem e vão até ela, que começa a chamar por Luca.
Ela pede que, por favor, encontrem Luca. Jerome pede que Nina explique melhor. E ela revela que foi Luca quem a colocou no barril. E depois não sabe o que aconteceu. Eles então começam a gritar pelo nome da mulher. Mas não havia resposta. Nina já começa a chorar. Mas uma voz, vinda de um fosso de água, gritava: "Tô aqui." Foi lá que Luca se escondeu. E tremendo de frio, ela pede que a puxem para cima. Quando ela volta para a superfície, ela diz que esse era o único lugar onde podia se esconder. Então foi logo pulando sem nem pensar. Depois ela se Essa aí é corajosa, hein? culpa do Jerome, e envergonhado, diz que não foi nada. Quando ele estava para abraçar a mulher, Nina é mais rápida e ele fica lá com cara de bunda, enquanto Puck fica o empurrando como se dissesse dá um tempo. Senhor. Senhor. Demora que ela sobreviveu. Parece que todos tivemos um pouquinho de sorte. Ela brinca. De repente, Guts percebe algo se aproximando. Vários bastões são fincados no chão próximos. Ô louco, que isso? Todos olham para os lados, procurando de onde veio esse ataque. Até que, atravessando a poeira, ele se aproxima. Ah, os caras lá. Os batedores coxados. Esses aí. Esqueci o nome Guts dele. fica à frente de Casca e segura o punho da espada. Então, em destroços mais elevados, aparece Silat e os 4 homens robustos e carecas que o acompanhavam. Espadachim negro. Ele é o cara? Um dos carecas pergunta. Silat diz não ter certeza. De acordo com as palavras divinas, algo aconteceu aqui. Embora seja tão repentino e difícil de acreditar, aqueles são os sobreviventes da catástrofe. Acredito que a pessoa que estamos procurando esteja entre eles. Silat então levanta a mão e ordena que prendem todos os sobreviventes e não tirem os olhos daquele homem. Casca, Nina, Luca e Farnese são enlaçadas e cada ponta da corda é segurada por um Kushan. Mas um deles logo tem sua cabeça esmagada por uma clara. Como se atreve a usar donzelas como refém, seu filho de uma égua? Quase. Quem disse isso foi Asan. Ele ainda está vivo. Sérpico pergunta como ele conseguiu sobreviver. E ele diz que conta os detalhes mais tarde. Tem meus Ele métodos, logo filho. percebe Guts lutando como se estivesse ao lado de Farnese. Parece que perdi muita coisa. Todos se preparavam para o ataque dos É, Kushans. o cara que a gente Mas tava algo estranho caçando tá com Sim. nós. acontece. O local começa a tremer. E Nosferatu Zod atravessa um dos destroços da torre. Lá vem os odds. Ficam todos surpresos e assustados. Até Guts, que se pergunta o que Zod estaria fazendo ali. A fera avança contra os Kushans e algo atrás chama a atenção de Guts. Era o Cavaleiro Caveira. Porra, apareceu No agora topo só dos homem. destroços do muro. Ele aponta para uma direção. E Guts olha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O quê, gente? Acho que é agora no próximo. Jesus Cristo. Meu Chove Deus do Pix céu. na tela para quem puder. Quem que tá aqui? O que tá lá? Não, não, não. Depois a gente comenta. Vamos ver o 34 agora. Que eu vou ver o 34. O Guts versus Zod. De Ah, novo. meu Deus do céu. Vamos lá. Gantes. Guts ficou perplexo Olha. ao ver aquilo Tá brilhando. que surgiu. Ih, o quê? Mostra pra nós. Ué. Umas bombinhas. Umas pombas. É o que eu tô pensando. Ixi. Será que é o feto? Lembra que o feto tava se Naquele transformando num momento, com respirações humano com presas cabelo longo? e olhos congelados, Guts se deu conta que aquilo que ele mais procurava havia sido encontrado. Griffith. Zod se ajoelha perante o falcão, que o toca na cabeça. Que é isso? Guts se enche de ódio e avança, mas logo se dá conta que, para atacar,
ele deixaria algo para trás. E agora? Então ele para. Silate dá ordem para seus homens capturarem aquele homem que acabou de surgir. Não tenham medo! Completar essa missão vai restaurar o nosso clã, os Wakiraka. Esqueceram-se como saímos de nosso país para vidas de dor e amargura. Não tenham medo! Mesmo se ele não for humano, somos um clã de guerreiros. Aqueles que não seguirem minhas ordens vão se juntar aos mortos. Essa é uma chance de ouro. Ele deve ser capturado antes que o exército principal chegue. Os Kushans avançam e Zod estraçalha todos os que se aproximam. Farnese, Sérpico e os outros estavam fugindo, mas Isidro percebe que Guts e Casca seguiam onde estavam e grita para eles virem logo. Casca esticava suas mãos na direção de Griffith. Guts a segura para não deixá-la se aproximar. Então o Falcão vira seu rosto e encara Guts. Credo. O grupo já havia se distanciado do local da batalha. Luca pergunta onde o espadachim negro está, já imaginando o pior. Isidro então decide voltar, mas Jerome o segura e eles ficam lá brigando, puxando o olho à boca um do outro. De repente, eles percebem algo se aproximando. O exército dos Kushans havia chegado. Nossa, os caras montaram em elefante. Azan e o grupo logo se escondem. Isidro seguia tentando se soltar de Jerome para ajudar Guts, mas ele para quando escuta um barulho estranho. Um intenso bater de asas. Zod voou para o alto, carregando Griffith em suas costas. Todos se perguntavam quem era aquele, enquanto se afastavam. Não sei o que dizer sobre Uhum. isso. De repente, Guts, montado em um cavalo, junto de Casca, atravessa aquele exército, fatiando todos os que se colocassem em seu caminho. Sérpico se pergunta se ele vai conseguir derrotar tantos inimigos. Ah, vai? E Luca diz pra não se preocuparem, pois aquele homem vai salvar a Casca de qualquer jeito. Sorrindo, Isidro grita pra Guts não morrer, pois ele está lhe devendo uma. Passado algum tempo, o grupo já havia se distanciado consideravelmente dos Kushans, e viam alguns sobreviventes espalhados próximos do rio. Luca pegava algumas flores do solo e as declarava para alguém que morreu em um ovo, alguém que não conheceu o mundo, nunca se encontrou com ninguém, para uma pessoa solitária que vivia debaixo das pedras. Ela diz que, apesar de pecador, ao menos alguém irá lembrar dele. Às pressas, Isidro se despede das garotas e segue seu caminho. Nesse momento, alguém chamava por Nina. Ela vai ver quem era e se depara com Joaquim, que também sobreviveu. Ele diz que desde o último incidente, ficou com medo de ficar no acampamento. Por isso se escondeu nas montanhas, e graças a isso sobreviveu. De cabeça baixa, ele se desculpa, dizendo que estava com medo que a seita o matasse. Então achou que a única maneira de sobreviver era a entregando. Você pode não acreditar em mim, mas eu realmente queria estar com você. Só não consegui ser corajoso. Me desculpa. Ele completa, se retirando. Nina se dá conta que ele é igual a ela, covarde, e o pede para A esperar. gente se merece. Sentada dois em uma covardões. pedra e avistando o horizonte, Farnese refletia. A torre, como se fosse feita de areia. E minha fé, aquilo contra tudo que lutei, tudo que eu costumava acreditar, é realmente algo minúsculo e sem valor? Quando eu era pequena, tudo o que eu queria era fugir do escuro. Eu realmente só queria esconder meu medo. Então outro espaço vazio surgiu e sujou minhas crenças. Mas todas aquelas coisas que pareciam estar me protegendo, de repente, desapareceram. Mas eu ainda... não. O medo está sempre se escondendo dentro de mim. Sérpico mais uma vez pergunta como Azan sobreviveu, e ele diz que desmaiou e ficou soterrado debaixo de algumas pedras. Quando acordou, descobriu que foi o único sobrevivente. Ele fecha os olhos e chora de vergonha por não ter conseguido salvar ninguém. Nesse instante, Farnese decide seu destino. Ela vai seguir o espadachim negro e vai se desligar do Vaticano. Tô louco. A informação Do choca nada. tanto Azan quanto Sérpico. Ela, já se retirando, pede que Azan volte à capital e passa a informação ao seu pai. Sérpico se despede de Azan, agradece a ajuda e segue a ex-comandante das correntes Então sagradas. tá, né?
ela sabe que aquela escuridão, aquele medo, vai continuar a afetando. É por isso que ela quer seguir a liderança daquele homem que encara, de corpo e alma, as trevas. Ele será seu guia. Enquanto isso, Luca percebia que Nina estava demorando. Isso porque ela estava indo embora com Joaquim. Ele pergunta se ela tem certeza que não vai se arrepender. E ela diz que não, porque ela quer ser forte, quer aprender a ser forte, igual a senhorita Luca. E se ficasse, um dia voltaria a se odiar. Joaquim então lhe segura a mão e a ajuda a caminhar. Nina quer trilhar o seu caminho com esse homem fraco, porque assim ambos vão aprender a se fortalecer. Faz sentido. Então tá bom, casal. Uma criança corria pro fundo daquele bosque. Um grupo de crianças mais velhas o alcança. Espera, Nico. Se você se perder, só eu quem leva o castigo. O pequeno aponta para uma direção e diz: olha, fadas. Os outros não levam o menor a sério, com exceção de um, que diz entender o porquê dele pensar assim. Pois esse local é meio estranho. Estranho como? Outro pergunta. O rapaz se esforça para escolher a analogia mais apropriada e conclui: é como se essa floresta fosse de um sonho. Bem bizarra a floresta. Após um breve silêncio, baixas risadas ecoam pela floresta. O que essa criançada tá fazendo Eles aí? pensam ser apenas Né, o tá som do aprontando. vento, mas o som aumenta, até que não restam dúvidas. Era alguém rindo. O som assusta os rapazes, até que para. Nesse mesmo instante, o menor aponta para o céu, para aquele monstro voador. Imagina você vê o Zod passando por cima. Nas depressões das árvores, na sombra das folhas, no espaço entre as ondas, nos suspiros do vento, no fundo do poço, na escuridão dos confins, lentamente. Os que estiveram em silêncio por tempos, deixaram de estar em silêncio. Como as histórias que os mais velhos sempre contavam para as crianças. Como se o mundo já fosse daquela maneira desde os primórdios. De dentro do silêncio, alguma coisa começou a respirar. Credo. Sai pra lá. Sai fora. Pela manhã, Erika ia visitar a lápide de seu pai, quando Guts chegou. Ele se aproxima e, aliviada, a garota abraça Casca. Guts olha para a lápide e diz entender. Caminhando rumo à casa, Erika diz que aconteceu logo quando Guts partiu. Godo disse que encontrou o espadachim antes de morrer, então não precisaria vê-lo de novo. Ela pergunta o que Guts pretende fazer de agora em diante, e antes que ele pudesse responder, ela sugere: fique aqui, vamos viver todos juntos. Guts fica pensativo, relembrando de seu encontro com Griffith. Ele não quer. Seu olhar pesado carregava mais tristeza do que raiva. Guts diz que talvez fiquem, o que alegra Erika e ela começa a girar de felicidade. Puck comenta que o homem se convenceu muito rápido, o que é estranho. Estou dividido. Quando a Casca me chamou de volta quando eu estava para atacar. Não, eu ainda não consigo. Ele apareceu bem na minha frente. Ele não era um demônio. Parecia humano. Como se ele tivesse sido arrancado do passado e estampado no presente, sem nenhuma modificação. Olhei para ele e por um segundo esqueci que queria matá-lo. E isso me atormenta. Minha jornada não tinha rumo. Vez ou outra seguindo algum boato suspeito ou alguma fincada no meu estigma. Não fazia ideia de onde ele estava, nem sabendo se ele estava mesmo nesse mundo. Persegui sua sombra através da horda de almas perdidas e mortas. Mas agora ele está no mesmo mundo que eu, no mesmo solo que está sob meus pés. Está onde a minha espada pode alcançá-lo. Nesse momento, Erika diz: quase esqueci. Temos companhia. Parece que é alguém que o Rickert conhecia. Eita. Eles foram pro cemitério das espadas. Ele disse que é um amigo de quando o Rickert era soldado. Quem? Talvez você o conheça também. Cabelo longo, branco, Não pode ser. como
como alguém que saiu de um conto de fadas. Eu, hein? Guts corre rumo ao cemitério de espadas. É igual novela? E vê Pois é. Griffith utilizando uma Tá bonito, armadura fia da puta, e uma e estiloso, hein? O Meu Falcão Deus do Branco. céu. renascido. Bem na Explique isso. Guts, O que aconteceu aí? enfurecido, avança em sua direção, se preparando para sacar sua espada. Rapidamente, Rickert pula em sua direção, na tentativa de impedi-lo. É o Griffith, o nosso Griffith. Por que está fazendo isso, ele pergunta. Ah, meu Deus. Mas, com sua marca jorrando sangue, Guts diz que aquela coisa não é mais o Griffith. Rickert pergunta o que ele está falando. Guts grita para que ele o solte. Então Griffith lhe fala. Você nunca muda. Sempre ataca antes de falar. Além de tudo, o mesmo rosto, o mesmo sorriso. Continua igualzinho a quando nos conhecemos. A mesma voz, falando comigo. Que isso, minha gente? Por quê? Por que diabos veio aqui? Pra te ver. As coisas na torre acabaram muito abruptamente. Não tivemos nem um segundo para conversarmos. Achei que esse lugar seria mais apropriado. O bando do Falcão, reunido aqui. Guts grita para que ele nunca mais pronuncie esse nome de novo. Eu vim para ter certeza. Te encarar com esse novo corpo. E ver se alguma coisa abalaria meu coração. Mas parece que estou livre. As palavras de Griffith foram como uma facada no peito de Guts. Ele empurra a Rickert, avança, enquanto questiona tudo o que fez, todos os que traiu. E você não sente nada? Griffith responde que não traiu o seu sonho. E isso é tudo. Guts dispara uma investida com a espada, mas o ataque é bloqueado por Nosferatu Zod, que aparece de repente. Ai, ai, ai. Finalmente nos encontramos de novo. Espadachim Negro. Enquanto isso, na cabana, Casca sentia uma fincada em seu estigma. E olha ao redor. Zod e Guts empurravam um ao outro com as espadas. E Rickert se perguntava quem era aquele homem capaz de bloquear o ataque do líder de assalto. Parece que você sobreviveu, independente da minha profecia. Muito bem, garoto. Diz Zod, antes de empurrar Guts com força, o fazendo cair. O monstro avança e dispara uma investida, mas Guts consegue girar para trás e levantar rapidamente, ao mesmo tempo que contra-ataca. Zod estica seu corpo para trás para se esquivar e já encaixa um ataque que Guts bloqueia com o braço de ferro. Ao mesmo tempo, o monstro estica sua espada para trás e ataca novamente, e o caçador de apóstolos esconde seu corpo atrás da Dragon Slayer. Ele levanta a espada rapidamente e golpeia o pulso de Zod com o joelho, na tentativa de fazê-lo soltar sua arma, mas Zod não solta. Guts rapidamente desfere uma sequência de vários ataques e o monstro apenas se esquiva. O espadachim então muda para um ataque perfurante, mas Zod salta para trás. Rickert Bicho estava feio, desacreditado. Ele sequer conseguia seguir a luta com Mas é seus bem olhos. desenhado. Eu também tô assim, Rickert. Esplêndido. Raramente me encontro com um humano com um corpo tão forte quanto o seu. Queria testar sua lâmina contra a minha e ver em que a sobrevivência lhes enviou. Por quê? Por que está com Griffith? Por quê? Zod não responde. Apenas Ah, vai engana. ficar se fazendo. Guts o grita para sair da frente, pois seu assunto é com E o Griffith. Griffith também, não fala nada. As palavras são impuras. Continuemos. Não. Ambos vão ao ataque mais uma vez. Guts consegue se esquivar da investida e tenta fatiar o crânio de Zod, mas ele também se esquivou, girou e contra-atacou. Guts tentou baixar sua espada para bloquear o ataque, mas não foi rápido o suficiente. Por sorte, o ataque acabou parando no punho da espada. Essa força. Ele ainda é um puta monstro. Se eu não tivesse essa espada, já estaria morto. Se eu vacilar, já era. Guts Ele já empurra falou o isso inimigo antes. E em Em seguida outros tenta partir momentos. seu tronco. Por pouco, Zod consegue se esquivar, saltando para trás. E na sequência, eles atacam juntos. Ambos os golpes se bloqueiam. A troca continua. Guts é acertado de raspão na testa. Zod é acertado de raspão na bochecha.
Se eu piscar uma vez, ele vai acabar com a minha raça. Até mesmo o fato de bloqueá-lo faz meus ossos estalarem. Ele não mudou. Mas agora, eu posso lutar. Batalhei por inúmeras noites, apenas para chegar até ele. E você está no meu caminho. Os olhos de Rickert não piscavam. Ele nunca havia visto ninguém lutar assim. Ele se pergunta se toda essa fúria de Guts foi causada pelo Griffith. E por quê? Nesse instante, Não sabe, ele tava de fora, né? começa a entrar Não na sabe. lâmina de Zod, o que o preocupa. Para evitar que sua espada quebrasse, ele pega uma das que estavam fincadas no solo e ataca. Guts joga seu corpo para trás para se esquivar. O monstro então ataca rapidamente com as duas armas e Guts fica na defensiva, sem conseguir achar uma brecha para contra-atacar. Zod dispara uma estocada. Guts percebe uma das espadas do cemitério no seu pé, ao mesmo tempo que se esquiva do ataque que fora acertado de raspão no seu peito. Ele chuta a espada que estava no chão, a fazendo perfurar a região das costelas de Zod. Olha só. Ao fim do movimento, Guts cai. Vendo essa luta, em que qualquer erro significa morte, o coração de Griffith gradualmente bate Que isso? alto e agudo no sangue, que ele acreditava estar congelado. Essa é a minha carcaça. O bebê que eu tomei. São estes os pensamentos dele? Ele se pergunta. Cara, que... Magnífico. Viu? Falei pra você que ele virou o Humano Fé. sobreviver ao eclipse. Tirar força Mas para ele se lutar materializou no dos Fé. apóstolos. Achei que só ia brincar com você por enquanto. Mas essa cimitarra Kushan não é páreo para sua espada demoníaca. É uma lâmina esplêndida. E você luta apropriadamente. Mas eu ainda não aproveitei o suficiente. Zod termina de destruir sua espada com os dentes, enquanto se transforma. Olha! Olha! Eu ainda não estou satisfeito. É só nesse Pulou pro momento stage que 2. percebe que aquele homem era Nosferatu Zod. Então ele olha para Griffith, confuso, se perguntando por que ele estaria com Zod. A besta então avança em Guts, que tenta se proteger com a espada, mas ainda assim ele é jogado com força no chão. E girando, ele consegue. Mas a besta já disparava um segundo ataque. Guts desvia se jogando para o lado e já contra-ataca, rasgando o braço do monstro de uma espada, que vira sua cara rapidamente e ataca com um chifre, lançando Guts aos ares. Ele acaba passando por cima de Griffith e cai bruscamente no chão. Ele acaba parando na parede da antiga caverna dos elfos. Zod avançava rapidamente em sua direção, correndo em 4 patas. Com seu chifre, ele tenta perfurar o espadachim e se joga para o lado. E Zod acaba atravessando a parede da caverna. Nesse instante, Erika e Casca se aproximavam. Guts grita para que elas saiam. É nesse momento que Casca vê, lá em cima, o falcão. E que a Casca vai pensar? Como que ela vai agir? Pois é. Zod sai da Ai, ai, ai. fazendo com que vários pedaços de rocha sejam jogados para todos os lados. Casca estava para ser esmagada e Guts corre para protegê-la, mas Zod o impede, o está guiando para longe. As pedras caem. Guts grita por Casca, mas logo ele percebe que ela foi salva por Griffith. Ué. Babado. Ela estica sua mão até o rosto do falcão. Sua marca começa a jorrar sangue e ela chora de dor. Guts estava em desespero. Mas Griffith a solta e ela cai de joelhos. Zod pretendia continuar a luta, mas Griffith o impede. Já chega. Vamos embora. Zod obedece, pronto. dá as costas para Não Guts, entendi nada cria agora. suas asas e coloca Griffith em sua pata. Espera! Pra onde está? Achei que já tinha dito. Vou tomar o meu próprio país. E nada vai mudar isso. Enquanto o Zod começa a voar, o falcão vira sua atenção para Rickert. Rickert, nada está acabado. Quando eu souber a verdade, talvez você escolha me odiar. Mas se ao contrário,
escolher continuar em busca do nosso sonho, não tenho nenhuma razão para te rejeitar. Rickert corre, dizendo não entender, perguntando que verdade. Guts começa a disparar os virotes, mas nenhum alcança o Falcão. Nada vai mudar? Essa é a única porra que interessa! Nada pode mudar isso! Isso é o que eu vou fazer. Você deveria saber disso melhor do que qualquer outra pessoa. Então ele desaparece da vista de todos ali. Nesse momento, Rickert confronta Guts. Me conte a verdade. O que aconteceu com Griffith e todo mundo? Não me importa o quão horrível seja a Fale, história. Guts, É meu fale, direito pelo saber. amor de Deus. Eu tenho que Quer saber. falar? Guts! Enquanto seguia seu caminho, Griffith colocava a mão em seu coração para confirmar as batidas. Ele lembra de Casca, do feto, e seu olhar se entristece. De volta ao cemitério de espadas, Guts havia terminado de contar toda a história. Chocado, Rickert cai de joelhos no chão. Mas isso... acho que meio que entendi. Sim, aquela imagem. É daí que ela vem. Refletia Bucky, olhando com pena para Casca. A antiga caverna dos elfos já era. Foi tudo soterrado. Era para ser a casa de Guts e Casca. Justo quando finalmente nos encontramos de novo, dizia Erica consigo mesma, entristecida. De repente ela escuta Rickert gritando, lá no cemitério das espadas. Eu também vou. Você não pode carregar este fardo sozinho. Todo esse tempo sem saber de nada. Apenas acomodado confortavelmente aqui. Me leve com você. Eu também era um falcão. Não. Por quê? Você não consegue odiar o Griffith. Rickert, fica calado. Então Erica chega. Você está indo embora também? Ela pergunta. Vocês todos estão indo embora? Então ela corre. Rickert chama por ela, mas ela não para. Bucky então o manda ir atrás dela. Ele olha para Guts e depois vai. Então, o que vamos fazer? Continuar buscando vingança? O olhar de Guts pesava. Era claramente o que ele queria fazer. Mas ele tinha Casca. Você não pode levar ela junto. Quero dizer, levar ela e buscar vingança. Já sei. Isso é impossível, já sei disso. Mas a mina élfica tá destruída. Ficar parado aqui é tão ruim quanto. Se duas pessoas com estigma ficam paradas no mesmo lugar por muito tempo, tudo vira um inferno. A Torre da Condenação foi um ótimo exemplo. Não tem nenhuma casa de elfo por aqui? Não consigo lembrar de nenhuma. E se tivesse? E apenas enjaular ela de novo? Pobrezinha. É por isso que ela continua fugindo, né? Casa de elfos. Pensa, Puck, pensa. Já sei! É meio longe, mas é o mundo do paraíso. Provavelmente mais seguro que qualquer outro lugar do mundo inteiro. Não sei porque não lembrei dele antes. A minha casa. Simplesmente a minha cara. Obrigado por ter assistido a mais um episódio. Valeu, Chave Pix na subs. tela pra quem puder. Musiquinha do Harry Potter. Aí, meu povo brasileiro, Surgiu o Homem Griffith. pareceu muito bizarro o jeito que ele se materializou. E ele vai continuar seguindo o que ele queria, né? Pois é. Mas aí que eu não entendo, ele voltou, mas não tem como ele deixar de ser o Fento, né? Bom, Ou ele tá lá e tá calmo ao mesmo tempo, tipo... eu acho Entendeu? que a gente vai descobrir com o decorrer da história que Muito que estranho. é, né? Porque, É, muito estranho, né? muito estranho. Essa situação é muito estranha. Que mais? O Zod é cachorrinho dele. É porque ele é um abençoado com as forças do mal, né? Ele tá abaixo, né, na hierarquia. Ele tem que obedecer alguém. Não tem Porque fala. na época daquele encontro dos três, que ele tinha dado, o Zod tinha dado papo pro Griffith, pro Guts, que o Griffith ia... Ah, sim, até o Griffith e o Guts lutaram contra ele, né? Só que Isso. o Griffith ainda era o Griffith. É isso, muitos mistérios no ar, pra dizer bem a Muito. verdade, né? O Guts na sinuca de bico, né? Eu vou atrás da minha vingança, vou matar esse fiado. Ou eu vou
ficar com a minha mulher. Ah, cara, se fosse você, eu ficaria com a É mulher. porque assim, independente do que o Guts for escolher, ele vai ficar com aquele pensamento. Por exemplo, assim, ele vai ficar com a Casca, cuidando dela, tudo mais. Daí ele vai ficar na cabeça. Ai, porque eu Finalizar essa história. devia ir atrás do Griffith, assim, assim, assado, blá blá blá. Se ele for atrás do Griffith, ele vai ficar a Casca, coitada da Casca, deixei ela lá, posso morrer aqui no meio disso tudo. Independente da opção, ele vai ficar dividido. É, Não importa. então é isso, Tem né? que no fim escolher das com contas. qual divisão você quer ficar. É isso, muitas coisas com mistério no ar. Teve uns plot aí interessantes. Do Griffith. O Miura, né? É um dramaturgo. Aham, porque Daria tipo, uma ótima porque eu fiquei novela. pensando assim, né? Ah, o Griffith apareceu lá, tal, e agora, nossa, como é que o Guts vai de atrás dele? O Griffith tava lá. Ele mesmo foi lá. Ele foi de Tava lá. atrás. Ele Tava apareceu lá lá. pleníssimo, cabelinho lavado, escovado, com a Armadura sua em dia, armadura em reluzente. dia, aham. Então tá bom, né? Que viagem. Doideira. Adorei. Que Muito bom. mais? E parece que fica cada vez melhor os desenhos, né? Cara, a história fica a mais gente devia complexa. ter assistido na TV desde o início, Desde né? o início. Tá muito massa assistir Muito pela TV. massa. É isso, quer comentar mais alguma coisa? Eu quero parabenizar o Subsolo aí de novo, né? Sempre bom ressaltar o trabalho do homem, né? Que dá Isso é trabalho. verdade. E a Farnese, né? A Fernandes, ela queria seguir o Queria Guts. seguir o Guts, E né? daí, será que ela não alcançou ele? Ele foi muito rápido. Foi muito rápido. E o Coisa também, né? O Isidro. Não, ele seguiu o caminho dele, né? Depois. É, ele é Falou- uma pequena aventura. Falou, pessoal. Daí ele achou muita loucuragem. Eu acho que ele achou demais pra mim. Eu vou continuar tapeando uns bobão aí. E já era. Mas é isso aí, meu povo. Deixem aí os comentários, dá uma explicada. Não precisa dar spoiler. É Dá que uma a gente- explicada pra nós. Por Cima, porque, assim, bem por cima. querendo ou não, é uma enxurrada de informação na nossa cara e é Fica- muita coisa pra absorver, A né? gente fica, ué. Tem muita coisa aí que a gente precisa rever. É interessante rever, né? Sim, Porque sim, é muita informação. Então pode ser que com certeza coisas óbvias pra quem tá assistindo pela terceira, quarta, quinta vez Berserk, parece óbvio, mas pra quem tá vendo pela primeira vez, É. pode ficar alguma Tipo coisinha assim, a gente pra fica em trás. dúvidas, né? É. Mas é isso, meu Mas é povo. isso, pessoal. Valeu por acompanhar nós. Fiquem aí. Acompanhem que logo vem mais. Isso aí, hasta la vista, beijo. Falou. Tchau.